Com a condução dos trabalhos, Pedro Guerra. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer uma vez mais ao querido amigo Carlos Jacobino pela gentileza do convite, né? Estivemos aqui na abertura desse evento tão produtivo, tão grandioso, que reúne a comunidade tecnológica, né? Para além de bitcoiners, né, Carlos, aqui de Brasília e da região, e que foi uma grata surpresa. Mas passando para o tema aqui do painel, ontem nós tivemos uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, iniciativa do deputado Luiz Felipe, e na comissão presidida pelo nosso deputado Lafayette de Andrada. E foi uma semana muito rica para a comunidade Bitcoin, né? Porque, para além dessa audiência, o Renato e eu lançamos um livro que foi traduzido já há algum tempo, mas que demorou um pouco, né, para passar pelo processo de editoria. E então acho que foi muito rica, né? Foi muito interessante. Mostra que o tema vem se difundindo cada vez mais na sociedade, e foi interessante encontrar novas gerações, né, cada vez mais afiadas no tema. Mas passando um pouco para as estrelas aqui do painel, eu queria perguntar para vocês o seguinte: uma questão que foi colocada ontem no âmbito da discussão, o projeto de lei 4501, de autoria do nosso deputado Eros Biondini, aqui presente, foi a questão da volatilidade do Bitcoin como um desafio para seu uso por parte do Estado. A minha pergunta para vocês é: como vocês enxergam a utilização do Bitcoin por parte do Estado? E segundo, se vocês acham a volatilidade um problema insuperável. Se não acham, qual é o caminho para que a sua adoção possa ser disseminada e possa ajudar o Estado a ser mais eficiente? Eu acho que essa é uma pergunta que é mais abrangente e seria bom ouvir os comentários de vocês três. Primeiramente, boa tarde a todos. É de fato uma honra estar aqui em casa, em Brasília. É um evento tão importante, tratando de um assunto que hoje já é nossa realidade de muitos, que é a tecnologia da blockchain ou Bitcoin. E iniciando sobre a questão da volatilidade, o próprio gráfico do Bitcoin, ele fala por si só, como o deputado bem comentou, independente de várias questões políticas, econômicas, o Bitcoin hoje é uma tecnologia que ela continua crescendo, continua evoluindo, o gráfico ele se mantém estável. Nós temos essa evolução já de muitos anos até o momento e, por fim, o gráfico fala por si. Renatão, assim, a minha opinião da pergunta do Pedro é a seguinte: cada vez a variação diminui mais. Porque no primeiro ciclo do Bitcoin, ali você é um cara que entrou, se não me engano, em 2015, por ali, né, uns 10 anos já de Bitcoin. Eu entrei um pouquinho depois, ali 16, 17. Eu comprei Bitcoin a $1.000 e poucos, ali perto de $2.000 ou $3.000. Mas a gente via assim, ele variava qualquer despejo de Bitcoin dentro das corretoras, por exemplo, $1 bilhão. $1 bilhão, por exemplo, que a gente despejava dentro de uma corretora, variava 10%, 15% o preço do Bitcoin em um dia. Recentemente, agora, a gente viu algumas wallets da época de Satoshi que foram movimentadas, se eu não me engano, algo em torno de 9 a 10 bilhões de dólares que foi despejado no mercado de uma vez só, e isso variou o preço ali, coisa de 3 a 4%. Né? Então, a minha opinião é que cada vez a gente vai ver uma volatilidade menor, porque quanto maior o preço do Bitcoin, mais difícil é manipular o mercado. Você acha que é por aí essa volatilidade? Depende. Tem que ver isso aí, não é isso? Né? Tem que ver isso aí? O negócio é o seguinte: tem um conceito chamado hiperbitcoinização, né? Tem um livro muito popular nos Estados Unidos que chama Slowly Then Suddenly, não é isso? Os primeiros milímetros é mais difícil colocar, não é isso? Depois que entrou a ponta, meu irmão, vai até o fim, não é isso? Hein? Não é essa a lógica do Slowly Then Suddenly, não é isso? Rapaz, em termos reais, em termos de ouro, eu concordo com essa análise. Mas em termos nominais,
a tendência é todas as Fiats colapsaram, como todas as Fiats colapsaram nos últimos milhares de anos, não é isso? Será que a desvalorização do real em ouro, ela vai diminuir em termos nominais? Quanto custava um grama de ouro quando começou o plano real? Era 10, 11 reais, não é isso? Quanto é uma grama de ouro hoje? Hein, magnata? É mais de 600 reais, velho. Ele vai parar de desvalorizar em termos... Talvez, em termos reais, diminua, porque o ouro não é mais uma reserva de valor hoje, como era no passado, não é isso? O Bitcoin demonetiza pesadamente o ouro. Quem comprava ouro para sair do sistema, agora, em grande parte, compra Bitcoin. Mas em termos nominais, meu irmão, rapaz, até merda tem de valorizar em real, não é isso? Hein? Exato. E também tem o seguinte, um Bitcoin vale um Bitcoin. Não importa quanto ele está valendo em relação à Fiat, um Bitcoin sempre vale um Bitcoin. Às vezes a Fiat sobe ou às vezes ela diminui, mas quando a gente olha o gráfico no longo prazo, é 45 graus para cima. Se você pega um gráfico, por exemplo, de 200 semanas do Bitcoin, ninguém nunca perdeu dinheiro se ficar pelo menos 200 semanas com o Bitcoin. O gráfico é 45 graus para cima o tempo todo. Em Fiat. Em ouro não é isso? Você tem que ver se você está medindo em termos nominais ou reais. Inclusive, uma outra obra, que é provavelmente o principal livro moral do Bitcoin, né? O The Bitcoin Standard, né? Que foi traduzido pelo colega aí de décadas aí de Pedro, o Guilherme. Ele explica exatamente essa tese. Se você precificar a sua vida, se você utilizar uma moeda bolivariana para fazer conta, a sua moral vai ser bolivariana, não é isso? O ápice moral da humanidade foi o Gold Standard, porque o ouro estimula as pessoas a poupar e investir e desestimula investimentos e consumos frívolos e vãos, não é isso? Você vai dizer, porra, eu vou ficar fumando, bebendo, usando puta. Você bota lá, você faz a conta, meu irmão, no fim do dia. Agora, na hora que você usa prata ou cobre como medida de valor, vai valer a pena mais consumo e menos investimento, não é isso? A moeda que você adquire, não apenas como sua poupança, mas também como sua reserva de valor e conta, unidade de conta, muda a sua moral. Me diga os estímulos, que eu te digo os resultados, não é isso que o americano diz? Eu sempre tive medo desse sinal de reserva de Bitcoin, é a mesma coisa você dar uma bomba atômica na mão de Lula, não é isso? Agora, nós estamos em um momento de uma imoralidade tão absurda, hoje, sem base nenhuma, sem nenhuma previsão legal, se a polícia brocar a sua casa, sem condenação alguma, encontrar Bitcoin, o CNJ ordena que ele seja imediatamente vendido. Daqui a 15 anos, transita em julgado sua inocência, o governo vai devolver seu Bitcoin? O Brasil não precisa gastar um centavo. O governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil Bitcoins apreendidos. 20 mil Bitcoins, que muitos deles podem ser de inocentes, que nunca mais vão receber 1% desse valor, não é isso? Isso é um absurdo. Eu, a princípio, seria contra o governo gastar dinheiro para fazer reserva de Bitcoin. É um poder que esses vagabundos não deviam ter na mão. Agora, Bitcoin de apreensão ser vendido é um absurdo, velho. Você está comprometendo o futuro do governo, o futuro do Estado, o futuro do país e aumentando a insegurança jurídica e destruindo a riqueza privada, não é isso? Então eu tenho que aplaudir a iniciativa de Eros. O deputado Eros, inclusive, propôs antes do que Donald Trump a reserva de Bitcoin. Esse cara, pô, botou pocando, né? Tá de parabéns, né? Eu tenho falado bastante uma coisa meio geral e conceitual, que no Brasil, né, os historiadores falam, né, o Estado antecedeu o povo, né, a burocracia veio antes. Então, o Estado é muito presente na vida de todos nós, com as suas leis, suas regulações, suas empresas, suas provisões de serviço público. Eu tenho uma visão de que a reserva, né, e aí seja qual for o nome que nós demos, né, a isso, né, ontem eu acho que houve um certo apego aos formalismos, né, deputado, se é uma reserva soberana, claro que muda um pouco, né, a funcionalidade, né, a operabilidade, mas assim, nós queremos atacar o mérito, né, enfrentar a substância e tornar o Estado mais eficiente. Então eu acho que esse foi um pouco um aprendizado da discussão ontem, que, como dito aqui, teve uma receptividade positiva por parte até mesmo da FEBRABAN, que congrega os bancos brasileiros. Então, foi bastante construtiva a discussão.